Olá, bem-vindos a mais essa edição de Memórias na Mesa. Esse projeto, esse programa, ele tem o objetivo de responder uma pergunta recorrente entre estudiosos, brasilienses de um modo geral, amantes da boa mesa, amantes da gastronomia. A pergunta é: existe uma culinária candanga? A gente responde não. Ou melhor, a culinária candanga bota na mesma panela, no mesmo caldeirão, todos os pratos, todos os sabores brasileiros. Brasília não tem uma culinária própria, até porque ela está dentro de um território muito pequeno que não se diferencia em nada de Goiás, de Minas. Então, a prerrogativa de uma culinária típica regional é o ecossistema, é o que o lugar produz de específico. A partir desses ingredientes que o lugar produz de específico, se cria uma culinária. Então, Brasília não tem isso, mas tem brasileiros de todas as naturalidades que chegaram aqui e trouxeram os seus sabores ancestrais, trouxeram os seus pratos. Hoje você vai num restaurante de Brasília, o cardápio, ele vai ter comida do norte, comida do sul, comida do nordeste. Nas casas de família, a mesma coisa. Você repete o cardápio da sua terra de origem, da sua ancestralidade, das memórias da sua família, de onde você foi criado. Bom, então nós convidamos, para demonstrar essa nossa tese, nós convidamos personalidades de Brasília, artistas, pessoas que contribuíram, não são daqui, mas contribuíram muito para formatar a cultura brasiliense, a cultura candanga. A nossa convidada hoje é Maria Maia. Ela é acriana, ela é cineasta com 64 filmes, não é, Maria? Poeta, artista plástica, Maria, são várias Marias, são muitas Marias. E uma amante desse prato, pato no tucupi, inclusive o pato do nosso cardápio chama Pato da Maria Maia, né? Aí então a gente vai preparar o pato em homenagem a Maria. E temos também o André, o nosso outro convidado. O André, ele é o nosso interlocutor, especialmente com o nosso público deficiente visual, porque o André perdeu a visão recentemente, já adulto, e perdendo a visão, ele desenvolveu os outros sentidos, apurou os outros sentidos, especialmente o olfato e a audição. E esses dois sentidos, impressionante, ele usa para cozinhar. E aqui ele vai estar percebendo os aromas que estão saindo da panela, vamos descrever, ele vai tentar descrever esses aromas, identificar esses aromas. Acho que vai facilitar muito, inclusive para quem não sente os aromas, para todo mundo. Ninguém sente o aroma num vídeo, aí o André vai tentar traduzir isso, né? Bem-vindos, meus amigos queridos, meus convidados. E eu vou começar aqui, depois a gente volta a conversar. Mas eu vou começar apresentando os meus ingredientes e vou já colocar na panela, porque o processo de cozimento demora um pouco, então depois a gente volta a conversar com a Maria e com o André. Bom, então vou apresentar aqui os ingredientes. O pato, é claro, que aqui já está lavado com limão, bem limpinho. O tucupi. Aqui essas verduras são o jambu, chicória e alfavaca. São 3 ingredientes essenciais para qualquer prato amazônico e que são muito difíceis de encontrar aqui, fora da região. Eu tenho aqui na minha horta. E vamos usar também coentro, pimentão, cebola,
alho e pimenta do reino. O alho e a pimenta do reino vão fazer o primeiro tempero e depois os outros vão na panela. Então agora eu vou temperar primeiro com alho e a pimenta do reino, temperar o pato com alho e a pimenta do reino. E depois vamos para a panela com os outros ingredientes. E, é claro, não pode faltar a farinha d'água para acompanhar. Bom, então a gente vai começar temperando o pato. É um tempero bem simples. Alho, sal e pimenta do reino. É aquele temperozinho padrão, né? Aí eu vou deixar esse pato marinando aqui um pouquinho, enquanto eu refogo os temperos para levar ele ao fogo. Esse prato é muito simples de fazer no final das contas. A dificuldade é você ter os ingredientes. Bom, então, olha só, André, eu estou cozinhando no fogão industrial. Estou com 2 panelas, porque eu vou refogar o pato e botar para cozinhar numa panela de pressão, que ele demora um pouquinho para cozinhar. O pato tem uma carne meio dura. Na panela, né? Agora eu estou botando a cebola. O cheiro está chegando aqui, ó. Vou botar alho. Vou botar cebola, alho e pimentão nessa primeira etapa de tempero do pato, tá? Ó. Você está usando colher de pau na panela de alumínio, né? Ele é um craque. Pelo barulho. Pelo barulho você reconheceu, né? Vou botar um pouquinho de pimentão e vou botar o pato. A cebola e o alho ficam aqui até murchar e começar a dourar, tá? Pra mim, quando começa a mudar o barulho e o cheiro. Então diz aí a hora que eu tenho que botar o pato. Ainda tá crocante, ainda tá com úmida a cebola, que tá borbulhando bastante. Tá. Tá começando a secar. Isso, tá começando a murchar. A murchar a cebola. Isso. Exatamente. E o cheiro também muda. Exatamente, já dá para eu colocar o pato. Aí eu vou fritar um pouquinho, vou refogar um pouquinho ele aqui. Antes de fechar a panela. Lúcia. Oi. Aqui em Brasília é fácil achar pato? É, eu trabalho muito, eu compro quase tudo, tanto as aves como as verduras e legumes, aqui de dos pequenos produtores aqui do Lago Oeste. Essa minha fornecedora de pato é sensacional, eu ligo para ela, ela abate na hora, o pato chega fresquinho. E a farinha d'água? Aí já são outros 500. Eu compro na Feira de Sobradinho, que é outro lugar ótimo de você comprar coisas de outros estados. De tudo que é no Brasil, há na Feira de Sobradinho. Então eu compro lá, você encontra farinha de várias regiões. A farinha d'água do norte, você encontra farinha de Copioba. Você encontra farinha de Recife, encontra farinha de... Cruzeiro do Sul encontra? Não. Essa é rara, né? Essa é rara. E a farinha do Arini também não. Cruzeiro do Sul é lá no Acre.
na minha terra. É e a uma- melhor farinha, a gente diz que é a melhor do mundo, porque a gente Pois em é. Rio Branco consome a farinha de Cruzeiro. Todo mundo diz que a sua farinha é a melhor, tá? Para mim, a melhor farinha é do minha Arini. farinha é meu pirão primeiro, né? A minha... Agora, para o pato no tucupi, é essa farinha d'água mesmo, não tem outra. Mas a farinha d'água, você tem várias origens da farinha d'água também, né? Ela é uma farinha de beira de rio, sabia? É puba, ela- né? Porque ela tem que Ela ser é de puba. região que tenha muita água, que ela é pubada antes de fazer. A farinha seca, a farinha branca, Não, sim, com peixe seco, no salgado. Salgado, Porque lá- no açaí se usa também a farinha de tapioca, que é outra coisa para comer o açaí doce. doce, Mas o salgado é com a peixe é farinha com de essa puba. mesma farinha puba, que a gente lá no Acre chama de farinha d'água. E é uma farinha, assim, eu acho que todas as farinhas têm origem no Nordeste. Claro Não, que tem elas a têm ver com a coisa origem- indígena, né? não, Porque- elas têm a ver com a coisa indígena, sim. Sim, mas no Nordeste é indígena também. Mas no Também. Nordeste é que se tira. Porque isso aí é uma coisa crioula do indígena. Não é uma coisa original do indígena. É uma coisa original do indígena, Porque é o Maria. beiju, né? Na Não, Amazônia é o beiju. Não, aí é depois outra quando você coisa. processa, mas a farinha mesmo, ela é original dos indígenas. Inclusive, ela é o nosso primeiro, a nossa primeira commodity. Quando as expedições portuguesas vinham, ou francesas, os vários invasores, quando eles vinham, eles já encomendavam a farinha da próxima viagem. Ah, que legal. Porque era o jeito deles voltarem para casa. Era o alimento comida. que teria para eles retornarem. Voltarem, né? Então eles tinham que garantir que eles teriam essa farinha para voltar. Então eles compravam com antecipação. E essa farinha é a mesma farinha que os índios faziam naquela Que época. maravilha. Eu não sabia. Eu é. pensava que a farinha era uma adaptação do mundo Nada. branco para o beiju e as coisas Não. que o índio faz com a mandioca, né? Porque o interessante é a questão da mandioca na cultura brasileira, né? Que os indígenas de todos os lugares do Brasil consomem a mandioca. Como né? hoje os brasileiros de todos os lugares do Brasil consomem a farinha. Todos. É o único alimento. Primeiro é o único alimento processado que é genuinamente brasileiro. Depois é o único alimento processado que está em todas as mesas de todas as classes sociais e de todos os lugares. Você tem farinha, a farinha que é a farinha com água, que é o que garante O chibé. o No chibé, Acre que chama é- o chibé, que é a farinha com água e açúcar, ou farinha com água e sal, que alimentou muitos pobres brasileiros, Pois é. né? Alimentou muitos pobres brasileiros e Aí alimenta hoje até você hoje. tem 500 pratos gourmets que usam farinha, você não tem... Ah, tem outra história muito legal. Eu adoro falar de farinha, sabia? É o meu assunto preferido. Tem uma passagem do Hans Staden que é genial naquele livro. Ele, não sei se vocês leram, ele tem N peripécias, que ele conta como ele escapou de ser comido, ele escapou da morte no Brasil. Então, uma vez foi Deus que ajudou, outra vez Nossa Senhora baixou. Tem várias, mas uma das vezes que ele escapa é porque não tem farinha. A tribo estava pronta para comê-lo. Mas não tinha farinha. Aí uma aldeia próxima pegou fogo e essa aldeia onde ele estava teve que levar farinha para salvar os caras. Aí como não tinha farinha para comer com ele, ele não morreu. Então, sem farinha não tem banquete nunca. E o Hans Staden escapou. E ele escapou. Dessa das vez vezes. porque não tinha farinha. Eu fiz um programinha pequeno, um filmete, sobre o Hans Staden, sobre essa coisa, porque ele é incrível, porque ele veio para o Brasil, né? Em que ano que ele veio? Há 1500 e pouco, né? No início da civilização brasileira, ali, da cultura brasileira. E aí ele vem e se engaja, né, na luta
com os portugueses contra não sei o que. Eu não sei se eles eram, porque eram dois, os portugueses e eu acho que eram os franceses que estavam lutando, e ele se engaja no lugar de um, né? Ele era um alemão, né? E quando ele vai embora de volta, ele publica as aventuras dele todas, né? Que virou assim uma febre na época, né? Que é uma época em que era um folhetim do maior sucesso. Até hoje ainda é reeditado, aqui no Brasil mesmo ainda é reeditado as aventuras de Hans Staden. Então, o Hans Staden deixou de ser comido porque faltou farinha para comer. Eu adoro essa história. Maravilhosa. Ele foi salvo por Nossa Senhora das Farinhas. Nossa Senhora das Farinhas. Bom, nós estamos aqui acabando de refogar. Agora também tem a pimenta, né? Tem a pimenta, que a pimenta também entra nesse prato e entra no Brasil inteiro, várias pimentas, né? E o pato no tucupi sem pimenta não é pato. Não é pato. Aqui, como é restaurante, eu não uso, eu deixo para as pessoas botarem pimenta. Claro. Porque Gosto, né? tem muita gente que é intolerante, não gosta ou é intolerante à pimenta, então eu deixo para botarem no prato. Aí você oferece uma pimenta forte, aquela. Qual é a pimenta que você oferece, Lúcia? Olha, quando eu tenho, eu ofereço a pimenta murupi, que para mim é a melhor pimenta que existe. Mas é muito difícil de encontrar também. E tem na tua horta? Não, minha horta não tem, ela é muito difícil de pegar. Ela pega e morre. Eu acho que já me disseram que ela é muito ácida. Aí a própria folha que cai no chão, que cai no solo ali, aumenta muito a acidez. Você tem que estar todo o tempo corrigindo a acidez do solo. E como eu não sou agricultora, eu planto... Nunca colocar na panela, né? Você planta para botar na panela. Aí é uma das coisas que eu trago, tem uma amiga minha que é amazonense, aí quando vem gente da família lá, fala, me traz um kit floresta. Aí nesse kit floresta tem a farinha do arini, tem a pimenta murupi, aí tem o pirarucu seco, é o kit floresta, que são coisas que você não encontra aqui de jeito nenhum. Ô, Lúcia, você, mais uma curiosidade minha, na floresta amazônica, do outro lado da fronteira, Peru, os outros países, os índios também consomem mandioca. Sim. Tá. Mas já de um lugar para cima já é para milho. Cima já não. Já é milho. Enquanto você está... Porque a gente não conhece essa fronteira física, geográfica. Então esses que estão bem perto da nossa fronteira, primeiro o ambiente, a floresta é igualzinha, tudo igual. Né? Mas aí quando começa a subir ali para os Andes, já é o milho. Já é o milho. As batatas, muitos tipos de batatas e o milho. E já é outra ecologia, é outro... Agora uma coisa bacana da mandioca, que a mandioca, ela se guarda a si mesma. Então quando você retira a mandioca, ela pode ficar muito tempo guardada in natura. Né? E quando você processa ela na forma de farinha, aí que o tempo se amplia mesmo. Então, é nada perecível, muito pouco perecível. Então, por isso também explica que ela vá em todas as mesas, né, brasileiras. Né? É genial, porque assim, é um único produto, é um alimento processado com uma única receita, a partir de um mesmo ingrediente. E esse mesmo ingrediente, essa mesma receita, resulta numa infinidade de variedades, dependendo do processo de produção, que é sempre um processo tradicional, aprendido de pai para filho, são linhagens de farinheiros de 3, 4, 5 gerações. Lá em Cruzeiro do Sul, toda sexta-feira eles fazem a farinhada. Então vem aquela farinha fresca, assim, e é meio biscoitada a farinha de lá, porque ela não quebra o dente, sabe? Você mastiga como se fosse um biscoito. E eles também misturam parte dela, tem umas pessoas que gostam, de farinha com o coco. O coco in natura ralado, e eles fazem a farinhada já com o coco, é a farinha com coco, que eles também fazem lá em Cruzeiro do Sul, lá no Acre, no Vale do Juruá, naquela região de maior biodiversidade do planeta, gente, onde tem a Serra do Divisor e onde os índios isolados protegem o Brasil com amor.
Muito bem, exatamente. Belas palavras. Obrigada, André. Bom, então aqui eu já refoguei esse pato. Vou botar água só para cobrir. Não posso botar água demais não, porque depois ele vai acabar de cozinhar com o tucupi. Mas ele tem que dar essa primeira cozida com a água. A água silenciou, tipo, me desnorteou. Então o barulhinho dele... É porque eu botei a água. A água tem que esperar ela entrar em ebulição, né? Exato. Eu vou botar na panela de pressão, não vai ter esse... O áudio agora foi embora. O áudio da panela foi embora. É verdade. Mas como é que foi essa sua adaptação de 2 anos e meio para cá, de você não enxergar e deixar de enxergar? E como é que você se adaptou, André? Olha, é um processo difícil, mas não impossível. Eu acho que depende do seu estado de espírito, você querer continuar a viver. E eu estou num colégio especializado em deficiente visual. Eu pedalo, eu remo, eu faço música na escola de música e tenho uma noiva maravilhosa que me incentiva muito, e amigos maravilhosos. E eu acho que o mais importante é a vontade de continuar a viver. Isso, que maravilha, que exemplo lindo, André. Sabe por quê? Talvez você até tenha descoberto novas habilidades, né, que você tinha que não sabia, né? E você bota elas todas para fora pra gente aqui, né, nesse programa e tudo. Que coisa muito bacana, André. A cozinha, né? A cozinha é o melhor lugar da casa, né? E Lúcia eu tive a honra de ser convidado pela Lúcia, pelo Vicente, para participar desse programa, com muita honra, muito prazer. Nossa. Claro, querido, Canto de Flora, muito gostoso, é um vinhozinho orgânico. Beleza. Tintim. Tintim. Cadê minha tacinha? Aqui, tintim. Vamos agora então, a panela está ali no fogo, ela tem que ferver. Naquela panela de barro, eu já tenho um pato cozido, tá? Que já vou deixar levantar a fervura para continuar o processo. Enquanto isso, vocês falam um pouco de vocês. Você já puxou muito a ela teve um site legal. O André já conseguiu se apresentar de uma forma bem bacana. E você, Maria, então? Bom, agora eu vou tirar o óculos, porque a luz baixou também, né? Eu tenho um pouco de fotofobia. Com muita luz, o meu olho começa a lacrimejar. Mas, bom, eu vou falar do pato, né? O pato que eu tenho a honra de vez em quando comer aqui, de vez em quando muito, de comer aqui no Leão da Serra, nesse espaço cultural extraordinário de Brasília, onde eu já fiz até exposição de artes plásticas, né? Lançamento de filme que você vê em 2017. Né? 2017. Então, e aí eu tenho a honra de comer esse pato tão bem feito, porque nós somos uma espécie de primas amazônicas. Ela é de Manaus e eu sou de Rio Branco, no Acre. Ela é do Amazonas e eu do Acre. E nós herdamos o pato do Pará, não podemos esquecer, né? Mas aí cada região cada lugar na região amazônica faz com suas matizes, né? Por exemplo, a gente também lá usa a chicória, que é diferente da chicória aqui do sul. É outra coisa. Chicória é uma folhinha assim pequena, toda rasgadinha, né, com um gosto muito forte, muito definido. Ela lembra vagamente coentro, coentro. Ela lembra o coentro. Inclusive aqui, muita gente chama de coentrão do norte. Ah, que legal. Tem assim, o pessoal de Rondônia, especialmente, chama de coentrão do norte. Bom, Maria, então, eu queria que você falasse um pouco da tua memória do pato no tucupi. Primeiro, o pato no tucupi é um prato especial, é um prato de ocasião especial, é um prato do dia a dia? Como era na tua casa? Olha, na minha casa, a memória que a gente tem, eu muito pequena, as grandes festas, os casamentos, os aniversários de 15 anos, né? Os grandes aniversários, as situações onde às vezes se fazia até no clube da cidade, né? Que tinha
uns 2 ou 3 clubes, mas tinha o clube Rio Branco, que era o grande clube, todo mundo queria fazer um casamento lá e tudo mais. Então, tinha outros pratos, logicamente, mas o grande prato era o pato. Né? Então todo mundo esperava o pato, né? A hora do pato que vinha quentinho, aquele pato. E curiosamente a gente comia pato de noite, né? Também, né? Porque não é um prato para comer só de dia, porque dizem que o pato é reimoso. Aí vamos falar sobre uma outra coisa que é a reima. A reima, R-E-I-M de Maria, não é reina, é reima. É uma concepção de que algumas comidas possuem isso. Por exemplo, peixes reimosos, são aqueles peixes que têm muita gordura, né? Aí tem também reimoso, o pato no tucupi é considerado uma comida reimosa. Não é uma comida para ser comida no cotidiano. No imaginário. Hoje em dia tem, qualquer restaurante todo dia tem pato lá, né? Tem um restaurante muito bom lá que eles cozinham há mais de 40, 50 anos e aí eles têm sempre o pato. Você vai terça-feira, você come o pato, ou quarta-feira, ou quinta. Mas o ideal era que se comesse nas festas e nas comidas de domingo, de família, né? Não era uma coisa nobre, também barata, né? É um prato nobre. O pato não é uma carne barata, isso não é mas uma comumente coisa do dia a dia. Lá no Acre era do preço da galinha. Porque aqui o pato aqui já é mais caro hoje, mas lá era comum se comer pato, então se criava os patos. Todo mundo tinha um quintal que tinha uma lagoazinha no quintal para criar pato, né? Assim, quem tinha um quintalzinho botava um patinho ali, aí na festa pegava um dos patinhos lá, matava o patinho e fazia no tucupi, né? E era assim, de véspera, né? Porque tinha que matar que nem peru de Natal. Peru na época se fazia também matando um peru, tirando as penas, né? Era toda uma... E galinha também. A própria galinha do cotidiano também era uma coisa que fazia depenando em casa com água quente. Depenava. Não era uma galinha que você encontrava na prateleira do supermercado. Aliás, nem tinha supermercado na minha infância, lá no Acre, né? Agora, o pato era isso. Então, é uma memória muito de momentos muito bonitos, com as pessoas muito em celebração, né? Muito importante, as pessoas com suas melhores roupas, com seus melhores, né? Tudo para comer o pato. Né? Olha que maravilha. Que nem vocês estão aqui agora, estão prontinhos para comer um pato no requinte. Eu queria falar um pouco, depois queria que você pudesse complementar, sobre o tucupi, uma iguaria amazônica mesmo, né, que isso é preparado também, é um indígena, também é um produto indígena. Agora, o tucupi, é curioso que a gente tem outras utilizações para o tucupi, né? Que a gente tem o tacacá, que é maravilhoso, o daquiceu também é divino. O tacacá você tem uma goma feita de mandioca, uma goma mesmo, é uma goma, que a gente chama até de goma. Goma que você pode usar para colar cartaz na parede. Igualzinha. Né? Igualzinha. Aí você come aquela goma, mistura com o tucupi, que é líquido, aí tem gente que mistura. Eu gosto do tacacá só tucupi, não gosto de botar a goma. Não é tacacá, tá? Dizem, só com tucupi, tacacá sem goma. Eu não gosto de goma, não gosto, tá? Eu sei que o tacacá tem a goma, mas eu não gosto. Aí a pimenta, o camarão seco e o jambu. E o jambu, ele tem as folhas e tem a flor do jambu, que é amarelinha. Quando a gente morde, dá um tremelique na boca. Eu tenho um poema aqui que chama Tremeliques de Jambu, né? Vou mostrar aqui. A folhinha, aí a florzinha. Come um aí para falar o poema. Ah, meu Deus do céu, eu não vou conseguir falar que minha boca vai ficar tremendo. Deixa eu experimentar. Sim. Aí tu fala o que é que você sente, André. Mostra. Aqui, ó, essa folhinha. A florzinha. A florzinha, Ela tem pouco cheiro, é mais o sabor. O tremeliques, bota bem em frente da língua. Isso. Começou a tremelicar? Dá uma pinicadinha com um pouquinho de anestesia. Anestésica. Uma anestesia picantezinha, assim, ela dá
Dizem que ela é parente da coca, né? Do epadu, né? Do epadu, daquela... Eu acho que é da mesma família. Que é plantada e originalmente é utilizada pelos índios na Bolívia, no Peru e tudo, né? Tem essa utilização ritual, né? Para aguentar a altitude, né? No cotidiano, eles tomam chá. Mas não tem nada a ver com a cocaína, essa coisa horrível, essa droga horrível europeia. Não, a utilização da folha de coca pelos índios na Bolívia é outra história, não tem nada a ver com droga. Então eu posso falar o poema do Tremelique de Jambu? Olha, gente, eu vou aqui. Eu já estou tendo mostrar. De Jambu. Ah, tá tendo, né? Eu vou mostrar aqui esse livro, Quase Toda Desejante, que foi o meu primeiro livro de poesia, publicado em 2018. Em 2019 eu publiquei o Quase Toda Poesia, todos são com capas minhas. Eu também desenho, que a Lúcia já me expôs aqui no Leão da Serra. E esse aqui do Vila Lobos, que é um ensaio sobre o Vila Lobos, sobre a Semana de 22, sobre o modernismo. E esse aqui, que é a boneca do meu próximo livro. Boneca é uma impressão que a gente faz para fazer um trabalho de revisão, né? Aqui tá um monte de coisa revisando e tudo. Do meu próximo livro, que chama Poemação. E esse poema eu coloquei nesse meu primeiro livro publicado, só meu, né? Que chama Desejante. Eu coloquei esse poema que chama Tremeliques de Jambu. Tremeliques de Jambu, Manaus, Rio Branco, Belém, cidades que me convêm. Vou-me embora, Macunaíma me espera e a paixão me devora. Ah, ver o peso em Belém, Maniçoba, Mussuã, Tacacá, Cupuaçu, Patixuli, Abacaba, Tambaqui, Pirarucu, açaí e graviola, tapioca e não granola. Floresta, te quero bem. Quero te ver de manhã, comer tapioca e cuscuz, fazer teu o meu bem bom e escutar um bom blues. Vamos comer mariola, quero te ver de batom, quero te ver logo agora, enquanto o céu tá azul. Arde a noite e a madrugada, quase não penso em nada, já escuto a passarada abrindo uma linda manhã. Embora um pouco tristonha, com emoção tamanha, fumo tabaco orgânico e dou uns tapas na maconha. Vejo a vida em cor de rosa, faço poesia e não prosa. Eu sem você serei nada? Sem ti talvez eu já fosse, mas como seria? Sereia, iara, aquosa, liquefeita e porosa, fazendo prosa e não poesia. Ser da água noite e dia, ser forte do norte, sedenta de melhor sorte, de mais alegria. Arde a flor da vida em tom, suave a cor da vida então. Danço no meio-dia, 6 da tarde e de manhã. Lambada, bailo danada, me embaraço nos teus braços, carimbó rodo em afã de sentir teu corpo laço. Te roubo um abraço, um beijo, nossos corpos como arpejos unidos em forte laço. Suor com suor em festejo, te envolvo no meu desejo, nos meus sonhos te enlaço. Oh, muito bem, lindo, Maria. Obrigada. Passeio pela região amazônica. Obrigada. Bom, o Tremelique de Jambu, agora está na hora de eu ir para minha panela, tá? E minha língua está tremendo aqui. Isso aí tá vai tremendo aguentar ainda. um tempinho. Uma delícia, Daqui né? tu pode ir pro dentista que não vai doer. Então vamos à panela. Como eu falei, eu já tinha deixado aqui um pato cozido, só para finalizar. Essa finalização é super simples também. É simples para quem sabe. Eu vou botar aqui
o tucupi, que é outra dificuldade da gente conseguir aqui. Só em empórios, né? Difícil, mas é difícil. Quando você acha muito caro. Eu tenho um fornecedor, esse tucupi é do Pará. Que maravilha. Por isso que ele é amarelo. Porque o tucupi do Acre, ele é mais esverdeado. Pois é. Você sabe que eu acho que o tucupi do Acre, ele é feito com a mandioca normal, não é a mandioca braba? Não é mandioca brava, mas é o processo dele que deixa de outra cor. Eu não sei exatamente o que é. Porque eu acho ele adocicado. Eu não gosto do tucupi do Acre, dá licença. Isso é coisa de primo. É bairrismo. Eu não gosto do Pará. Mas eles são muito diferentes. O do Acre é meio adocicado, não é? O tom, a cor dele, a coloração é menos amarelada também. Né? Lúcia, me corrija se eu estiver errado, mas acho que você está mantendo a tradição do Leão da Serra e está fazendo pato numa panela de barro. Estou fazendo a panela de barro. Desculpa não ter te falado, André. Não, mas eu percebi pelo barulho. Eu acho que você até comentou mais cedo. Que lindo. Que era o barulho você conseguiu perceber que quando estava o alumínio e quando estava... Ele faz um barulho, no barro faz outro. Olha... Nossa, o tucupi, quando a gente come, por isso que esse tucupi do Acre não dá isso. Ele mexe com essas glândulas aqui. Salivares. Você saliva, a hora que bota o cheiro. Nossa, eu adoro. Só o cheiro já estimula as glândulas salivares. Quando eu sinto o nosso tucupi lá, eu também sinto isso, viu, Flor? Dá aquela salivação, aquela coisa de que a gente quer comer, né? Que a gente aquela coisa apetitosa, né? Como o limão. O limão é uma substância tão poderosa que quando você parte ele e espreme, antes de você botar na boca, você já está salivando. Que substância poderosa é essa, né? Bom, então aqui eu vou deixar ferver esse tucupi, porque ele tem que ferver por causa do ácido anidro. Ele não pode ser... Todo mundo que vende tucupi diz que ele já é fervido, eu não acredito. Aí eu fervo bastante. Para crer. Aí a gente já bota aqui essa alfavaca e o... Como é que é o nome mesmo, Maria? Meu Deus, como é? Oh, meu Deus. Vocês que são do não, norte aquelas que duas que eu falei. A gente acabou de falar os nomes, a chicória. Ou o coentrão do norte. Olha, André, que não tem nada a ver com aquela chicória que a gente conhece aqui, que é aquela... Você vai sempre no ponto. Vocês que são, eu não sei, né? Não tem nada a ver com essa chicória daqui. Não. Que é uma verdura, né? Que a gente bota na salada. Acaba botando na salada, é outra coisa. Tem que temperar não sei nem... Pega em gosto forte, assim, tipo... tem que cozinhar, né? Uma carne. Eu nunca uso em outras coisas, sabia, Maria? Eu só uso nos pratos amazônicos. Você usa ela crua? Não, só no tacacá e no pato no tucupi. Então... Às vezes no peixe, porque essa receita aqui... Dá para você fazer a mesma coisa com peixe, até com galinha. Sim, claro. Né? Com a rabada, que chama rabada no tucupi. Pois tem a rabada no tucupi. Que eu tinha falado do tem tacacá, um amigo meu, mas tem esses outros que você está falando. Tem um amigo meu que é doido, que fez pescoço de peru no tucupi. Caramba. Que ficou muito bom. Olha. Eu nunca experimentei. Mas qualquer coisa fica bom. Tem a rabada. Quando tiver esses encontros assim, Lúcia, pode me ligar, por favor. Tá? Aproveita e telefona para mim também. Eu ligo pra você. Então aqui a gente vai deixar ferver. Quando ferver, a gente vai jogar o jambu, que é onde vai finalizar. Aí a gente pode conversar mais um pouquinho aqui. Mas então a gente estava falando do tucupi. Tem como quase todos os alimentos, quase todas as coisas importantes para as culturas, nas culturas indígenas, elas têm uma lenda para explicar a sua história, a sua origem, seu aparecimento. E o engraçado é que a lágrima, ela aparece em quase todas as lendas. A lágrima gera muitas coisas boas. Né? Como o tucupi. Como o tucupi. A lenda do tucupi
A lua, Jaci, ela desceu na terra e foi mordida por uma cobra. E aí ela chorou, e as suas lágrimas molharam a terra. Nessa terra se plantou a mani, e essa mani que se plantou aí, ela produziu esse suco, que é o tucupi, que é a lágrima da lua. Então, tudo que parece que todo sofrimento gera uma coisa boa. Nas lendas indígenas. É metamorfose, né? Porque ele retira o veneno, que é uma coisa que é venenosa, e que se você pois ingerir, porque você ela morre. É mordida pela cobra, deve ser o veneno da cobra. É o veneno da cobra e transforma em alimento. Essa capacidade que tem os mitos brasileiros, né? De nos definir, de trazer os elementos do que a gente ingere, da nossa cultura, até aquele que a gente come. E a gente tem essa capacidade de transformar tudo isso em mito, porque tudo veio dos indígenas ou dos africanos, que são outros geradores de mitos, né? Dentro do imaginário brasileiro. Que a gente está agora com os indígenas, que está lá na Amazônia e tudo, mas os africanos também trouxeram junto com a sua cultura, né? Trouxeram o alimento como um dos elementos constitutivos dos seus mitos, das suas coisas, porque todos têm oferendas, tem, né? Tem todo um trabalho ritual, simbólico, né? E cosmológico. E isso é muito bonito quando o alimento está articulado com a cosmovisão do mundo, né? Isso é muito perfeito, porque você ingere aquilo também que você pensa, que você sente, que você acredita, né? Então, comida também a gente tem que pensar desse ponto de vista de políticas públicas para a gente comer menos veneno, comer orgânicos, né? E mais saúde no prato do brasileiro, porque o brasileiro está passando fome e precisa comer 3 refeições com muita saúde dentro do prato dele. Merece, precisa e merece. Como diria o finado J. Pingo, a humanidade usa e abusa dos passos que apagarão seus traços sem deixar memória. Caramba, que bonito. Grande Pingo. Muito bonito. J. Pingo. Deixa eu ver lá como é que está o nosso pato. Lá vai o pato. Orgânico, tá? Lá vem o pato para ver o que há. O pato. Olha só. Tá fervendo, que é uma beleza. E aqui... O cozimento da panela de barro é mais silencioso. Eu vou botar o jambu, que é o que vai finalizar. Mais sutil, você tem que ficar mais atento. Perto dela. Né? Eu sempre gostei de cozinhar, então está sendo eu estou reaprendendo a cozinhar sem a visão. Que coisa bonita, André. Lá no Acre, isso eu queria até depois falar, lá no Acre, a gente muito recebe as pessoas na cozinha. Né? A gente se senta na cozinha para comer coisas e tomar um cafezinho, comer, né? Na cozinha. Não é só na sala de estar. Não, mas não é só no Acre, não. Eu lembro, eu nasci aqui em Brasília, minha família é de Minas e do Rio. Também tem esse hábito. Esse hábito de receber na cozinha, né? Com as pessoas você tem mais intimidade, amigos de intimidade, né? É o melhor lugar da casa. É uma simbologia quando você recebe a pessoa na sua cozinha que você tem intimidade, você, né? Quer agradá-la. É muito gostoso mesmo. E a cozinha da Lúcia é uma cozinha muito completa do Brasil todo, porque ela pesquisa tudo e faz a cozinha. Aqui a gente come acarajé maravilhoso. Bom, ficou pronto, gente. Eu vou servir para vocês degustarem. Cadê os pratinhos? Lá vem o pato, pataculá. Lá vem o pato para ver o que A Maria gosta do peito. Isso! Aí eu digo sempre para a Lúcia, pato Lúcia peitudo. Diz, eu vou comprar um pato bem peitudo, Maria, não se preocupe. Mas sem silicone, esse pato não estava muito peitudo não, viu? In natura. In natura, Esse pato não estava muito peitudo, porque veio no final um pato pequeno, mas tem um peito razoável aqui para você. O peito está gostoso. Deixa eu procurar aqui o peito. Eu gostei que degustar também, né, Lúcia? Claro. Já comeu o pato no tucupi, André?
Eu conheci uma família do Amapá, foi que nos anos 80, são os amigos até hoje, que me apresentaram o açaí com peixe salgado e a farinha de puba. E eles moraram em Belém antes de vir para o Brasil e tal, então na casa deles também eu conheci o pato do tucupi. Ah, que delícia. Nos anos 80. Anos 80. E desde lá você não comeu mais? Talvez. É isso que acontece aqui. Em 92 eu tive em Belém, eu comi. Ah, tá. Lá em Belém. Então 92 para 30 anos você vai comer de novo pato. E agora com esse paladar hiper apurado que você tá, né? E um pato leonino, né? Ah, sim. Obrigada, Flor. Olha que pato peitudo. Que aroma delicioso, tucupi, ao mesmo tempo aqueles temperos, né? Você sente a chicória, você sente a alfavaca, a farinha. Preciso de uma colher. Uma colher. Sabe o que é? Peraí, vou fazer para você. Eu costumo comer um pato no prato fundo. Não, pois é, porque depois a gente... Por causa do caldinho, eu como com a colher assim. Mas aqui, como é para experimentar, a gente tá aqui no ar. Tem que ser chique, tem que ser... Eu vou esperar vocês aqui. Eu vou botar um pouco de farinha. Aqui, a gente bota a farinha perto do tucupi. Não usei ainda o garfo, então eu posso fazer isso aqui. Olha a farinha. Ela é bem grossa, né? Ela é bem grossa e é uma farinha que você tem que consumir ela úmida. Aqui. Bem molhadinha, porque ela é bem dura. É bem dura. Então vou esperar aqui vocês comerem o pato pra gente comer juntos. Mas é mesmo, Maria, para comer assim, que aqui é quase uma degustação, né? É com prato fundo. No prato fundo e com colher. A gente pega assim a faca para cortar um pouco. A carne do pato. O garfo e faca para isso. Mas comer mesmo é com colher. Eu gosto bem úmido, sabe? Com muito tucupi. Eu gosto de comida bem úmida, em geral. Qualquer assim. Eu como normalmente, né, filho de mineiro, eu como com feijão. E eu gosto de feijão, assim, caldulento, bastante caldo. Sei. Gosto de farinha e tal, mas eu gosto de comida molhada. Assim. André, eu vou cortar aqui pra você o pato, tá? Confio em você cegamente. Olha, obrigada. Desculpa. Já até botei. Ele já botou aí pro dele? Deixa eu botar aqui. Ainda não, deixa eu cortar aqui. Corta aí. Olha que delícia. O cheiro tá excelente. O aroma tá perfumado. O cheiro tá no mundo. Todos os temperos que ela usou. É uma delícia. É incrível como o processo de cozimento, com os temperos e tudo, eles geram esses aromas sofisticados, complexos, né? A mistura deles, né? A alquimia, né? De você saber misturar, a sequência de misturar os ingredientes. Né? E como é que alguns ingredientes dão certo com outros e não dão certo com outros, né? Então, a alquimia de você saber misturar, a dosagem correta. Conciliar e a dosagem correta. É o segredo da culinária. Né? A Lúcia tem essa alquimia, porque não é uma questão de medir na balança, que tem gente que acha que cozinhar é ser assim, 50 gramas de... Não é assim, né? Eu acho que a intuição, trabalha mais a intuição, né? No feeling. No feeling. Eu cozinho pouco, assim, mas eu gosto de fazer um vatapá, que é outra comida também, a vatapá criano, que é um pouco diferente do vatapá. Pois é, minha mãe também fazia muito vatapá. É com camarão de couve, que é o camarão que vem do Pará, que é um camarão que vem nos couves, assim, de farinha, né? Que é o mesmo e aí que você faz com... ele tem um gosto bem definido, porque ele é um camarão seco, né? Salgado. Então, você prepara o vatapá com aquele camarão e não bota tanto dendê. O dendê, ele é um pouquinho mais claro, sabe? E aí não bota castanha, né? Aí não bota castanha, nem o amendoim. Então, é um pouco diferente. Também lembranças de festas. Um pouquinho de vatapá, os pratinhos de vatapá. Mas esse mais aniversário de criança, assim, que aí você serve um pratinho,
né? Aí vinha aquele sapatinho com os vatapazinhos. Bom apetite. Muito obrigada. Que pato Muito lindo, obrigado. Jambu. Olha, Gostou muito obrigada. Gostou do jambu, André? Tem aí. Gostei. O teu veio até com florzinha. Olha que lindo. Eu vou agora botar o outro pato aqui pra gente aumentar, que daqui a pouco... Cadê aquele pato que eu cozinhei? Cadê o pato? Porque daqui a pouco a gente vai convidar toda a equipe para degustar também. Que delícia. Só ouço isso. Bom. Então, aprovado? Vocês só degustaram até agora, né? Aprovadíssimo. Esse pato é o melhor pato de Brasília. E beleza? E você, André? Pato ao leão. Pato. Achei uma delícia. Então agora eu vou convidar todo mundo aqui, toda a nossa equipe, para chegar na nossa mesa lá fora e vamos também, todo mundo provar o pato no tucupi. Vamos? Vamos. Quem que me ajuda a levar a panela? Quem me ajuda a levar a panela?